Ok, estamos iniciando a nossa hora júnior da oficina do Clube de Programação do dia 6 de abril de 2021. Eu vou pedir a gentileza daqueles voluntários que querem abrir suas câmeras, por favor, fiquem super à vontade. A gente vai fazer agora um print para registrar lá no Instagram do Clube de Programação esse dia histórico dessa hora júnior. Então, por favor, quem quiser abrir suas câmeras, fiquem à vontade. Obrigado, Arthur. Obrigado, Matheus. Quem mais quer abrir aí? Obrigado. Nossa, galera abrindo, valeu. E podem ficar com as câmeras abertas a oficina toda, tá, pessoal? Sempre é legal poder ter esse feedback dos alunos aí durante a administração. A gente se sente um pouco mais confortável. É muito chato você ficar falando sozinho. Então, beleza? Deixa eu só esperar baixar ali a barrinha do Google Meet para poder fazer o print. Vamos lá. Acho que eu vou até apresentar agora a tela inteira. Ah, não vai dar certo. Espera aí. Vamos ver. Ok. Nossa, que demora. Bom, vamos lá. Vou fazer o print em 3, 2, 1, foi. Valeu, pessoal. Vocês estão no Instagram do Clube de Programação. Quem quiser ser marcado e eu não conseguir achar você lá, então só manda uma mensagem para mim ali. Segue o Clube de Programação, eu vou tentar achar você, se não conseguir achar, até porque eu não conheço todos vocês ainda direito, então daí você manda uma mensagem para mim, tenta se marcar lá de algum jeito e a gente vai marcando vocês. Isso é bem legal. Bom, vamos começar a nossa hora júnior. Eu vou pedir, em primeiro lugar, que vocês... Ué, por que isso não está funcionando? Ok. Vou pedir que vocês entrem na planilha do Clube de Programação. Vocês têm acesso a essa planilha, né? Então, entrem lá na planilha do Clube de Programação e preencham a presença de vocês na oficina. Marca um xizinho lá, qualquer coisa relacionado à oficina do dia 6 de abril. Se você não tem acesso a essa planilha, significa que você não está devidamente inscrito no Clube de Programação, porque o link para essa planilha está lá no Dropbox do clube, no arquivo readme.txt, e uma das etapas do processo de inscrição é justamente a leitura daquele arquivo readme.txt. Então vem aqui, preenche o teu nominho na oficina, tá, ok? Para ter a sua presença registrada e poder depois ganhar o certificado das horas que você participou, ok? Aqui, então, a gente vai ver nessa hora júnior mais alguns exemplos de problemas que tratam com condicionais, que tratam com ifs, né, com algumas coisinhas a mais, alguns features que eu quero ensinar para vocês e conversar com vocês, e por isso que eu fiz essa seleção. São problemas que estavam no treino júnior, que se encerrou ontem, né? Então, quem fez o treino júnior já conhece esses problemas, mas vão ver também o meu jeito de fazer, que não necessariamente é o jeito certo, mas a gente pode também ir aprendendo uns com os outros, tá? Lembrando que mais importante do que você assistir às oficinas é você fazer os treinos. A gente só aprende a programar programando. Então, as oficinas, elas são um guia, elas são uma introdução aos conteúdos, às coisas, mas ainda que você não entenda direito as coisas quando participa da oficina, né, e eu vejo muita gente naquele e-mail que eu mandei para a lista, muita gente falou, Zatevsko, tá complicado para mim, eu sou muito iniciante, eu estou ficando perdido nas oficinas. É super normal, porque você não tem ainda experiência, e a experiência você só adquire com a prática. Então, mesmo que, sei lá, você assistiu a oficina e não entendeu alguma coisa, faz parte do processo de aprendizagem. É assim mesmo, é desconfortável, mas eu sei que é a estratégia didática que funciona. Para ensinar programação de verdade, não tem outro jeito, tá? Eu poderia ser o mais didático possível e fazer as coisas com mais calma ainda, e mais devagar, e mais estruturado e organizado, etc., e perder aqui um tempão, e não ia dar certo, porque o que funciona mesmo é esse esquema de vocês praticarem semanalmente. Então, ainda que você possa praticar 1 hora só por semana e fazer alguns probleminhas, isso é melhor do que não praticar nada.
Então, 1 hora que se tire por semana para fazer alguma coisa do treino, mesmo que seja o treino júnior, já ajuda, né? Porque é um progresso semanal que você está tendo, e isso é muito importante. É melhor você caminhar a passos devagar, mas toda semana, que isso seja uma constante, isso é melhor do que você não caminhar nada. Tá? Bom, então, vamos lá. O primeiro problema aí é o problema notas da prova da OABI. Nesse problema, a gente lê uma nota de 0 a 100 e tem que imprimir o conceito relacionado àquela nota de acordo com essa tabela. Então, a entrada é sempre um número, que é uma nota, por exemplo, aqui 12, tem que imprimir o conceito D, porque é o valor para 12 lá na tabela, né? D vai de 1 a 35. Né? 87 é A, porque A vai de 86 a 100. Enfim, é só realmente ver qual é a nota e saber, né, o que imprimir no conceito. Então, eu vou fazer aqui o código para este problema. Este problema é o OBI nota, né, o file name dele vai ser OBI nota. Eu recomendo que vocês adotem esse padrão de nome de arquivo quando forem fazer os códigos de vocês, só que na hora de submeter lá no Dropbox, coloca o sufixo, né, do seu nome. Então, esse OBI nota, eu dei o nome para ele agora temporário de OBI nota.cpp, mas depois eu vou colocar um hífen exatesco, e assim vocês vão poder identificar esse código lá no Dropbox. Então, todos os códigos desenvolvidos aqui na oficina ficam disponíveis lá, e todos os códigos que você desenvolve que passam, aqueles que são 100% aceitos, você também deve compartilhar com o grupo. Isso é muito enriquecedor quando a gente troca essas figurinhas, né? E a gente pode saber, então, aquilo que você desenvolve. Só coloca o hífen e o seu nome, ou o hífen, o nome do seu time, se você desenvolver o código com o seu time em algum treino, tá? Então, aqui é aquele cabeçalho padrão de programas em C, lembrando que esta Hora Júnior faz parte de uma jornada de iniciação ao clube de programação, e se você não assistiu às horas júniores anteriores, todas as gravações estão na página do clube de programação, e eu recomendaria que você assistisse, né, porque a gente não vai reexplicar aquilo que já foi explicado nas horas júniores anteriores e trabalhado nos treinos júniores que já aconteceram, porque não é só aquilo que a gente trabalha na oficina, mas é o conjunto do que a gente trabalha na oficina, mais o treino que ocorre durante a semana. Então a gente assume, meio que assume tudo isso como pré-requisito para cada hora júnior. Então as coisas vão se acumulando. Se em algum momento também você sentir uma necessidade de voltar para as horas júniores anteriores, voltar para os treinos júniores anteriores, isso pode ser interessante, né, para você continuar acompanhando essa jornada de iniciação. Mas nunca abandone a jornada, mesmo que você não possa vir alguma semana, não consiga assistir, não consiga treinar, ainda assim, não abandone o clube de programação, insista, é penoso, é um pouco frustrante no começo, porque a gente não consegue fazer as coisas, mas isso pode ser muito, muito enriquecedor para a sua carreira, né? O clube de programação pode ser uma das únicas oportunidades que vocês vão ter na carreira de acessar o ICPC, acessar a maratona de programação, e isso pode representar portas profissionais que vocês não teriam acesso a elas, de oportunidade de outras maneiras. Então, eu realmente incentivo vocês a insistirem na maratona de programação, a insistirem no clube de programação, até pelos conteúdos que a gente vê em programação competitiva, que às vezes não são vistos nem nos cursos de graduação no país, mas que são super importantes para a formação profissional de vocês. Então, aqui a gente recebe, né, nesse problema, uma nota que o enunciado do problema chama de N, eu vou chamar de N aqui também, só prefiro não escrever em maiúsculo, porque em maiúsculo tem que apertar o Shift. A gente quer escrever código rápido, então não quer ficar apertando o Shift o tempo todo, né? Eu vou ler com scanf esse valor inteiro, o formato para leitura é %D, né? E comercial, não pode esquecer. E aí, dependendo do valor de N, eu vou imprimir o conceito de acordo com a tabelinha. Eu estou apresentando para vocês só o meu editor de texto, meu Emacs, mas eu estou com a tabelinha aqui atrás, consultando os valores, e eu vou por exclusão. Eu começo lá do conceito A.
Se o N é maior ou igual a 86, eu imprimo o conceito A. Não posso esquecer desse barra N aqui. Né? Senão, veja que colocar o senão é útil, né? Porque senão eu teria que fazer assim, ó. Se o N é maior ou igual a 61 e o N menor que 86, ou menor ou igual que 85, tanto faz. Mas uma vez que eu coloque o else aqui, o senão, eu não preciso mais verificar se o N é menor que 86, né? Porque eu só caio aqui dentro desse else se eu falho no teste de cima. Né? A vantagem de trabalhar com else. Aqui eu imprimo o conceito B. Se não, se o N é pelo menos 36, eu imprimo o conceito C. Estou com os dedos desaquecidos e tropeçando no fio da meu fone. Ei, Laia. E se o N é maior ou igual que 1, eu imprimo o conceito D, de acordo com a tabelinha ali. Se não, eu imprimo o conceito E. Beleza. Está aqui o nosso código. Agora a gente precisa compilar e precisa testar. Ficou alguma dúvida em relação ao código, pessoal? Alguma coisa que eu fiz ali que vocês gostariam de maiores explicações? Ô, Arthur, Arthur Andrielli, você tá no Dropbox do clube? Eu tô sim, professor. E você não achou o arquivo readme.txt lá dentro? Eu achei sim. Eu mandei o link porque tinha me pedido. Ah, não, tudo bem, beleza. Tranquilo. Foi o Matheus, Matheus Diógenes. Você não tem acesso ao Dropbox do clube? Porque se você não tem acesso, tem alguma coisa errada. Talvez eu tenha esquecido de tirar o acesso. Será que ele falou uma coisa? Ainda não? Matheus, então me envia um e-mail. Você me enviou um e-mail há alguns dias e eu não respondi você? Puxa vida. Que estranho. Porque eu aparentemente estou em dia com os meus e-mails. Então, eu não sei o que aconteceu. Ó, meu e-mail, vou escrever aqui de novo. zatesco@utfpr.edu.br, tá? Então, me envia lá de novo, que alguma coisa deve ter acontecido que eu não vi seu e-mail. Eu não sei, às vezes... Esses dias eu perdi um e-mail super importante por causa do filtro de spam do Gmail. Um professor, até uma celebridade da minha área, ele me enviou um e-mail, ele é de uma universidade da Pensilvânia, americano, e ele me enviou um e-mail para dar uma palestra para o pessoal lá, e o e-mail foi para a caixa de spam. Eu fiquei muito bravo. Depois de uns 15 dias, um outro professor da Federal de Minas Gerais, que é amigo em comum, me mandou um WhatsApp falando, o Golamba falou que enviou um e-mail para vocês e não respondeu. Eu, como assim? Aí eu fui achar e-mail na caixa de spam, fiquei muito bravo. Então, caixa de spam pode ser um problema. Bom, voltando aqui, mas deu tudo certo, eu vou apresentar a palestra para eles. Para eles, acho que no começo de maio, se eu não me engano, que foi marcada lá. Enfim, aqui eu vou compilar esse OBI nota, né, o código CPP, com G++, desse jeitão, não deu nenhum warning. Eu vou executar para algumas entradas, fazendo redirecionamento de entrada, como a gente já falou nas oficinas anteriores, né, redirecionando de um arquivo chamado tmp.n, que eu monto aqui a entrada, vou pegar com Ctrl+C, Ctrl+V lá do Online Judge, eu não vou digitar os valores na mão, nem a pau. Oh, meu Deus. Se bem que é só 12,80, é um valor só, né? Vou mudar de ideia, não vou fazer redirecionamento de entrada, eu vou digitar mesmo, porque é um valor só. 12D 87A 0E. Compilei, testei,
Aparentemente tudo certo, vamos submeter. Então aqui no site da OBI, a gente seleciona a linguagem é C++, apesar de não ter nada de C++ no nosso código, mas mesmo assim a gente submete como C++, né? OBI nota, submete. Vamos lá, vamos esperar, aguarde um momento. E passou em todos os casos de teste, ó, ponto, ponto, ponto. O ponto significa sucesso. Total, 100 pontos de 100 possíveis. Uhul. Beleza. Vamos para o próximo probleminha. Nossa próxima prática aqui de hoje é esse OBI idade. Aqui nesse problema OBI idade, a gente tem uma situação curiosa. A gente tem a dona Mônica. Esses problemas, né, lembrando, como já estavam nos treinos, então eu suponho que vocês já conheçam os problemas, então por isso que eu não faço a leitura aqui, né? Até porque essa lista de problemas geralmente é divulgada com alguma antecedência antes da oficina. Hoje, até que foi bem em cima do horário mesmo, mas tudo bem, porque eram problemas que já estavam no treino, então eu não faço a leitura, eu já assumo a interpretação correta do problema, mas lembrando sempre que interpretar o problema corretamente, às vezes, é um problema à parte, né? Aqui a gente tem a dona Mônica, e ela tem 3 filhos, e você recebe a idade de 2 deles. O do outro filho, não. E uma propriedade interessante que tem a dona Mônica com os seus 3 filhos é que se você soma a idade dos 3 filhos, dá a idade da dona Mônica. E o que você quer saber é qual que é a idade do filho mais velho da dona Mônica. Cuidado, hein? Isso é uma pegadinha. Se você não lê o problema atentamente, você fica achando que você tem que imprimir é a idade do outro filho, além dos 2 filhos que são revelados. Tá? E isso você pode pensar aqui, ó, a primeira entrada, o primeiro exemplo de entrada. 52, idade da dona Mônica. Um filho dela tem 14, o outro tem 18. E o que falta, então, para 52 é 20. Você pode bater o olho no enunciado do problema, bater o olho aqui na entrada e achar que você tem que só fazer mesmo a subtração, né? De 52 menos a soma. Só que não é o caso. Por exemplo, aqui, 47, 21 e 9, o filho mais velho dela vai ter 21 anos, né? Porque 21 mais 9 é 30, então o outro filho que não está sendo mostrado aqui tem 17 anos. E o problema pede a idade do filho mais velho. Então, só tomando esse cuidado na interpretação do enunciado, vocês já conseguem fazer o código passar. Alguma dúvida? Não? Beleza. Vamos lá. Uma janela. Esse é o OBI idade. Eu estou no diretório errado. Esse é o diretório do meu ensaio. É para o diretório TMP, que é o diretório temporário, onde eu estou fazendo os códigos agora da oficina. Então, tá bom. Então, vamos inicialmente fazer isso, né? A gente tem a idade da dona Mônica e a idade de 2 filhos dela, que a gente tem que capturar da entrada. Então, são 3 inteiros que nós vamos ler da entrada, M, A e B. Ela tem um terceiro filho, que é o filho C, e a gente sabe que dá para calcular a idade do filho C fazendo M menos A menos B. Tá? Esta é a idade do filho C. O problema é, a gente agora tem que imprimir o maior dentre A, B e C. Tem 2 jeitos de fazer isso. Tá? Seria a gente fazer comparações. Então, por exemplo, quando que o A é o maior de todos, né? Se o A é maior ou igual que B e o A é maior que C, então eu vou lá e imprimo o A. O valor A. Aí eu tenho o caso em que o B é o cara que tem que ser
impresso. Então, eu poderia fazer assim. Um negócio meio chato, né? Meio exaustivo. Quer dizer, se B é maior ou igual que C e B é maior ou igual que A, imprime o B. E também o caso do C. Nossa, né? Que chatice fazer assim, mas é um jeito válido. Só que eu fiz, mas não fiz. Não quero fazer assim. Tá? Um outro jeito é eu criar uma funçãozinha que, dados dois valores, me devolve o máximo. Tá? Eu vou chamar essa função de mymax. A função que, dados dois valores, me retorna o máximo. Porque daí, se eu pegar o mymax de A com B, eu tenho, então, o máximo entre A e B. Se eu pegar o resultado disso e tirar o mymax de o resultado com C, eu tenho o máximo entre esses dois valores, entre o máximo de A e B e C. Veja que aqui eu estou usando o conceito de função. Né? A gente já trabalha com funções. Scanf é uma função. Para usar funções em C, você só coloca o nome da função e entre parênteses os argumentos. Essa função scanf é uma função que já vem implementada na biblioteca stdio.h. Então aqui já está sendo implementada e nos é fornecida essa função scanf para a gente usar. A gente não precisa implementar essa função. Só que essa mymax é uma função que eu quero implementar. É uma função que eu vou implementar para eu poder usar. E é interessante a gente começar a trabalhar com funções nos códigos, porque ajuda o código a ficar mais modularizado, né? Ajuda o código a ficar mais organizado. Quando, ao invés de a gente ter uma única função main muito comprida, com muitas subrirotinas, quando a gente consegue identificar subrirotinas da função main e isolá-las em funções, a função main vai ficando mais bonitinha, mais simples de ler, porque as subrirotinas são delegadas para funções. A gente vai, eventualmente, trabalhar bastante com funções aqui no clube de programação. Tipicamente, no curso de programação, funções são deixadas para serem apresentadas lá mais para frente, como se fossem coisas de outro mundo, mas eu acho isso uma péssima estratégia didática. Eu acho bom vocês pensarem em modularização de código desde o começo, porque isso aqui não é nada tão difícil assim. Em C, a gente até já sabe como fazer funções, porque a própria função main é uma função. Então, se você quer definir uma função, você coloca o nome da função, por exemplo, main, e aqui agora mymax. Né? É importante que a função mymax venha antes da função que chama a função mymax, porque senão ela não vai ser conhecida. Né? Então, nesse momento do código, quando eu estou chamando mymax, eu preciso conhecer essa função. Então, eu tenho que implementar essa função antes da função main. Tudo bem? Só que, ao invés de não receber nada, void, né, vazio, que é o caso da função main, que recebe vazio, eu vou especificar que valores, que parâmetros essa função recebe. No caso, essa função vai receber dois inteiros. Né? Por exemplo, aqui eu estou chamando a função com os parâmetros a e b, mas eu poderia chamar depois a função com outros dois parâmetros. Aqui, estou chamando a função com este valor como primeiro parâmetro e este segundo valor, c, como segundo parâmetro. Então, são dois parâmetros genéricos. Né? Eu defino a função em função de dois parâmetros genéricos que ela receba. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um x e um y, que são dois valores genéricos que essa função recebe, e ela retorna um inteiro, que é o maior dos dois valores. Né? Então, aqui dentro eu implemento, se o x é maior ou igual que y, eu vou devolver o x. Se não, eu vou devolver o y. Return é a palavrinha-chave que faz uma função devolver alguma coisa. Agora, perceba uma coisa aqui, olha, nesse if. Eu fiz um if, verifiquei essa condição. Se essa condição deu verdadeiro, quer dizer que eu entrei dentro desse if, eu sei que o x é maior ou igual que o y, e a função devolve o x. Então,
Se de algum modo eu tenho uma linha de código aqui, linha de código, tá? Tem uma linha de código aqui depois desse if, essa linha de código só vai ser executada se a função não tiver encerrado essa execução dentro desse if, certo? Porque se esse teste aqui deu verdadeiro e eu entrei dentro desse if, quer dizer que eu já encerrei a função, eu não vou fazer mais nada, né? Quer dizer, eu já devolvi o x, e aí eu não vou executar essa linha de código. Então, veja que colocar um else depois de um if que termina num return, assim, errado não tá. Mas não é lá das coisas mais bonitas que a gente gosta de ver no código. Eu, particularmente, tenho um pouco de raiva quando eu vejo um código assim, porque parece que o cara não entende muito bem o que significa um if e um return. Acho que é meio que o cara assinar um atestado de que não entende o que ele está fazendo. Né? Eu acho deselegante, digamos assim. Errado não tá, não faz a menor diferença, eu só acho feio. Tá? Então, questão de estilo, eu faço assim, né? Porque, ó, se x é maior ou igual que y, retorna x. Agora, se eu não entrar dentro desse if, então eu retorno y. Beleza? Ok? É um jeito aí de implementar a função myMax. Tá? É a função que retorna o máximo entre dois valores. Agora, tem mais uma coisa que eu quero explorar com vocês nesse código, e por isso que eu elenquei esse problema para Hora Júnior de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Interromper, fazer uma pergunta? Alguma coisa não ficou clara até aqui? Não? Tudo bem, gente? Você chamar uma função com dois argumentos, sendo que um argumento é o resultado da mesma função? Tudo bem isso aqui? Beleza? Meio mind-blowing, né? Mas seria a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, uma variável d, né? Se isso aqui ainda é demais para você, enxerga que eu estou pegando o máximo entre a e b, botando numa variável d, e pegando o máximo entre d e c. Beleza? Ok? É a mesma coisa. Só que ao invés de pegar o myMax AB, botar em D e botar D aqui, eu já ponho direto o resultado, tá? Joia? Estão comigo? Bom, eu acho que só o cara que tá ali com a câmera ligada tá comigo, porque ele assinou com a cabeça. Obrigado, amigo. Valeu. Vamos sim, professor. Valeu. Vamos lá. Eu queria... Esse problema eu coloquei aqui para falar dessas coisas. Apesar de ser um problema bem simples, né? E a gente nem precisar dessas coisas todas que eu tô falando, mas era com a oportunidade de poder falar sobre essas coisas. Então, mais uma coisa que eu vou fazer aqui, veja, essencialmente o que eu tenho que fazer é retornar um valor. E esse valor, alguém falou alguma coisa no chat lá, vamos ver. João Gabriel falou que sim, tá comigo, valeu, João Gabriel. Essencialmente eu vou retornar um valor. Esse valor é x ou y, dependendo se esse teste dá verdadeiro ou falso. Nesse tipo de situação, gente, tem um recurso da linguagem C que eu adoro. De novo, não faz diferença, quer dizer, o código está correto do jeito que está, mas eu gosto muito de usar o operador ternário da linguagem C. Eu acho ele bem intuitivo, eu gosto dele. O operador ternário ele funciona assim. Você faz uma condição, você bota uma interrogação e depois você bota dois pontos. Tá? O que ele vai fazer? Se a condição for verdadeira, ele vai pegar o valor depois da interrogação. Se a condição for falsa, ele vai pegar o valor depois dos dois pontos. Este é o operador ternário. Então, aqui no nosso caso, o que a gente tem que retornar? Bom, a gente faz o teste x pelo menos y. Se der verdadeiro, pega x. Se não, pega y. Eu adoro ternários. Acho que o código fica bonitinho, elegante, mais sucinto. Não acho que comprometa a clareza do código. Assim, aqui não compromete. Tem umas pessoas que abusam do ternário,
a ponto de começar a comprometer a clareza do código. Daí também... mas acho que elas fazem meio de zoação também, isso, tá? Acho que mas não é o caso, né? Aqui é um caso de um bom uso do ternário, né? O ternário não está comprometendo a clareza do código e está ajudando o código a ficar ainda mais sucinto. A gente gosta de códigos sucintos. Beleza? Todo mundo entendeu como usar o ternário? O ternário, essa é a sintaxe, tá? Um teste, interrogação, o que é para pegar se o teste der verdadeiro, 2 pontos, e o que é para pegar se o teste der falso. Okay? O ternário é uma mão na roda para algumas situações na linguagem C. Dúvidas, perguntas? Não? Ok? Então eu vou compilar e testar, e submeter, e vou fazer ainda mais uma coisa neste código, mais uma outra versão. Eu vou copiar o código, e aí mostrar mais um jeito diferente que vocês poderiam fazer esse código, tá? Então eu vou apresentar agora a tela inteira. A gente vai compilar. Este é o OBI idade. Beleza, deu tudo certo, né? Aí, agora sim, eu vou montar a entrada num arquivo, para não ter que ficar digitando os valores no terminal, para não cometer nenhum erro de digitação de valores e perder tempo até com digitação de valores. Então, ó, eu venho aqui, copio, seleciono, copio, colo no arquivo, deixo o arquivo ali, ó, e venho aqui no terminal, já deixei digitada a linha ./a.alt, redirecionamento de entrada tmp.in, que é como se chama esse arquivo tmp.in, aí eu dou Enter, ó, e ele não imprime nada porque eu não mandei imprimir nada, né? Eu só tomei o máximo, mas não estou imprimindo. Então aqui a gente tem que imprimir o valor, não basta apenas mandar calcular, tem que usar esse valor para alguma coisa, né, seu Leandro? Então a gente imprime, é um valor inteiro, %d, e o resultado é o máximo, do máximo entre A e B com C. Tá bom? Legal, vamos lá. No terminal, se você der seta para cima, apertar a seta para cima, você anda sobre todos os comandos anteriores, tá? Isso ajuda a você não perder tempo digitando linha de compilação. E mesmo execução. Isso que é legal de você ter o arquivo ali, como eu falei, porque, ó, executei com essa entrada. Deu 20, que é a resposta. Eu venho aqui, ó, pego a outra entrada, oh, meu Deus, 47, 21, 9, colo ali, ó, e seta para cima, Enter, 21, que é a resposta. Bom, só tem esses dois exemplos de entrada. Eu me sinto minimamente confiante para fazer a submissão. Selecionar a linguagem C++, escolher arquivo OBI idade. E bora lá. Aguarde um momento. Beleza, passou. Total, 4 pontos de 4 pontos possíveis. Muito bem. Uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou copiar esse código, OBI idade, para OBI idade -2. E eu vou abrir, então, o OBI idade para mostrar um outro jeito de fazer isso que a gente fez. Essa função de tomar o máximo entre dois valores é uma função que no C++ a gente já tem implementada. Então, no C++ a gente não precisava ter implementado essa função. Só que daí a gente precisa incluir a biblioteca não do C, e sim a biblioteca do C++. Né? A biblioteca do C++ que tem essa função, só para vocês saberem, e eu nunca lembro de cabeça se é algorithm ou a utility. É uma dessas duas. E por que eu nunca lembro de cabeça? Porque quando a gente escreve código C++ em programação competitiva, em competições de programação, como são várias bibliotecas que o C++ tem, com um monte de coisas que a STL, né, a Standard Library do C++, como a gente tem várias
bibliotecas que fazem parte, que compõem a STL do C++, com um monte de coisas implementadas para a gente poder usar, em programação competitiva, a gente costuma incluir um metacabeçalho, que é o bits/stdc++.h, e esse metacabeçalho ele já inclui todas as bibliotecas. Ele carrega todas as bibliotecas para você poder usar. Então, você não precisa ficar se preocupando em qual biblioteca específica, aqui no caso, né, eu nem lembrava de cabeça se era o algorithm ou o utility que eu deveria colocar ali. Quando eu vou escrever um código que não é de programação competitiva, eu consulto a referência do C++ para saber certinho a biblioteca que eu quero incluir, porque a gente não quer carregar, né, a STL inteira no cabeçalho do nosso código. Isso não faz diferença, tá, em termos de tempo de execução do código, em tempos de execução, de eficiência do código, tá? Não vai deixar o programa mais pesado você carregar a STL inteira no cabeçalho, porque isso é resolvido em tempo de compilação. Vai deixar, talvez a compilação, vai afetar alguma coisa na compilação. A compilação do código pode ser afetada, mas isso é algo que o compilador resolve e no binário executável, no programa que é produzido com a compilação, fica só aquilo que realmente é usado, somente aquilo que realmente é relevante. Quando você vai fazer um código C++, e você inclui, então, a biblioteca do C++, que é esse metacabeçalho aí, você precisa sempre definir o espaço de nome. C++ tem esse conceito de espaço de nome, então as funções elas estão dentro de um espaço de nome, que é o espaço de nome padrão, que é o std. Isso porque senão, quando a gente fosse usar uma função do C++, e aqui eu vou usar a função max, que é a função do C++ que dá o máximo de 2 valores, se eu não tivesse colocado essa linha aqui, eu teria que ter escrito std, max. Quer dizer, dentro do espaço de nome std, pega lá a função max. Eu não quero fazer isso o tempo todo. O código vai ficar gigantesco com um monte de std, std, e eu então só defino que para o código inteiro o espaço de nome que eu estou utilizando é std. Então as palavras-chave aqui vão ser using, namespace, std. Tá? Estou dentro do espaço de nomes padrão. E aí eu não preciso colocar aquele std, . E aí, gente, essa função aqui vai embora, porque o C++ já tem a função max implementada. Dúvidas? Não? Então eu vou compilar agora essa nova versão do código. O código ainda é o OBI idade, né? Porque eu fiz uma cópia para o hífen 2 da versão anterior. As duas versões vão lá para o Dropbox, tá? Compilou, beleza. Eu vou executar só para a última entrada ali para vocês verem. Vai dar 21. Então eu vou submeter aqui já no sistema da OBI. Deixa eu recarregar a página. Beleza, OBI idade, né? Esta é a versão alterada. Para submeter. E passou também, ok? Próximo código para a gente fazer é esse do basquete de robôs. Esse problema a gente tem que decidir se uma cesta é de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, dependendo da distância que o arremesso foi feito. Se foi bem pertinho, se foi distância menor ou igual a 800, a cesta vale 1 ponto só. Se foi entre 800, exclusive, né, aqui estritamente menor, e 1.400, inclusive, a cesta vale 2 pontos, e se foi estritamente menor que... e se foi pelo menos 1.401, a cesta vale 3 pontos. Tá legal? Então é isso que a gente tem que decidir, se a cesta vale 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Dado tudo que a gente já fez no código anterior, nos dois códigos anteriores, fazer isso aqui fica realmente muito simples, né? A gente viu o ternário ali no código anterior, nesse OBI idade, então aqui a gente também pode até brincar um pouquinho com o ternário para fazer esse código.
gente vai fazer aquela lógica da exclusão de casos que a gente utilizou no problema, do nosso primeiro problema lá, né? Da nota, de mapear notas para conceitos A, B, C, D e E, que a gente foi excluindo casos, a gente fazia a mesma lógica, só que agora utilizando o ternário, fazendo a exclusão de casos não dentro dos ifs, e sim com o ternário. Tá legal? Só para brincar um pouquinho e ver como isto é possível. Esse é o OBI Basquete, né? O file name, vocês podem ver aqui na URL, está escrito ali basquete. Então, basquete é o file name. Tá? OBI basquete.cpp. Não vou utilizar nada do C++ aqui não vai ter max, nada. Eu vou colocar stdio.h. Então, a gente vai receber um inteiro D, né? Que a gente lê da entrada, captura da entrada com o scanf. Eu estou ali no meu fundo com as regras, para pegar a tabelinha certa, né? E eu vou imprimir, olha só, eu vou colocar o meu ternário agora dentro do printf. Uau! Porque no fim das contas, o que eu quero imprimir é um caractere, né? É um caractere? Não, caractere não, é um número, que vai ser 1, 2 ou 3. O número de pontos é o que eu vou imprimir. Qual número? Bom, vai depender dos testes, de alguns testes. Então, inicialmente, ó, eu vou fazer o teste de se o D é menor ou igual a 800, seguindo o que está ali na descrição do problema. Se o D for menor ou igual que 800, a cesta é de um pontinho só. Tá? Então, veja só, tenta entender o que está acontecendo aqui. Eu estou falando para o printf, ó, printf, imprima um valor inteiro, seguido do /n. Aí o printf pergunta para mim, tá, mas qual o valor inteiro? Então, eu estou falando para o printf que o valor inteiro que ele tem que pegar é o seguinte. Bom, printf, faz o teste aí. D é menor ou igual que 800? Sim, então pega o valor 1. Se não, pega o valor que é o resultado do que tiver aqui entre parênteses. Né? Se fosse só 1 ou 2, eu ia colocar 2 aqui. Então, D menor ou igual que 800, pega 1. Se não, pega 2. Eu usei essa historinha de, printf, faz o teste aí e decida qual valor pegar, só para vocês saberem, o que realmente acontece não é isso, tá? O que realmente acontece é que este operador ternário, ele é executado antes de ser chamado o printf, quer dizer, é uma operação que é executada que vai dar um resultado. Aqui, no caso, vai dar resultado 1 ou 2, e este resultado, este valor, 1 ou 2, é que vai ser passado para o printf, tá? Não é o printf que vai fazer a conta, que vai fazer o teste, que vai realizar a operação. A operação é executada antes de ser feita a chamada à função printf, tudo bem? Só que, na verdade, não é 1 ou 2, né? Porque esse caso 2 ainda poderia ser 2 ou 3. Então, eu só ponho um parênteses aqui, ó, e encadeio mais um ternário. Vou colocar um ternário dentro de um ternário, tá? Eu estou forçando um pouco o raciocínio de vocês hoje para colocar coisas dentro de coisas maiores. Tipicamente, às vezes, em cursos de programação um pouquinho mais ortodoxos, esse tipo de coisa não é muito feito logo de início, mas essa habilidade da recursão, isso aqui não é recursão, mas essa habilidade do pensamento retroalimentado de coisas em que você coloca a própria coisa dentro dela, esse tipo de raciocínio, ele é vital na computação. Ele está na raiz do pensamento computacional e ele precisa ser desenvolvido desde o começo, e isso vai, inclusive, o desenvolvimento dessa habilidade de você ter essa abstração para conseguir encapsular setores de código que fazem uma coisa e que são colocados dentro de setores maiores, e ir se habituando desde cedo a fazer códigos assim e a ler códigos assim, isso vai ser vital para o desenvolvimento do seu pensamento computacional e da diferenciação de você em relação aos outros programadores que têm dificuldades com o pensamento computacional, porque têm dificuldades justamente em abstrair esse tipo de coisa. Tá?
porque eles não conseguem abstrair como funções vão chamando a si próprias, como valores vão sendo passados para tarefas maiores, né, e isso está, assim, na veia principal, eu diria na artéria do que desencadeia um bom fluxo de pensamento computacional. Então, não é à toa que eu escolhi esses problemas para a Hora Júnior de hoje, e estou fazendo assim, não que você precisasse fazer desse jeito, mas eu escolhi fazer desse jeito aqui na Hora Júnior de hoje, justamente para poder mostrar essas coisas e essas possibilidades e forçar um pouquinho o pensamento de vocês nessa linha. Eu sei que é um pouco mind-blowing, eu sei que talvez agora você esteja nem entendendo o que eu estou fazendo direito, mas reflita sobre isso, analise depois com mais calma, tente fazer você também códigos assim no treino, ainda que dê errado, mas é importante você exercitar o teu pensamento para retroalimentação, tudo bem? Aqui, o teste que vamos fazer dentro desses parênteses, desse par de parênteses, é se o D, como eu já excluí o caso do D menor ou igual que 800, então eu vou só verificar o D menor ou igual que 1.400, né? Porque se for menor ou igual que 1.400, dado que ele é maior que 800, né, porque eu já excluí o caso menor ou igual que 800, eu vou imprimir 2. É uma cesta de 2 pontos, se não, é uma cesta de 3 pontos. Dúvidas em relação ao código? Não? Vocês estão comigo ainda, pessoal? Acho que quem não está também está com vergonha de falar que não está, né? Muito simples, né? Beleza, valeu. Então vamos para... Vamos compilar e testar. O outro problema vai ficar para outra hora júnior, sem nenhum problema. As coisas que eu queria ter vitalmente falado hoje com vocês, eu falei. Então, esse é o OBI basquete. Vou compilar, compilou. É um valor só que compõe a entrada, né? Então eu vou digitar o valor no terminal mesmo, não vou montar a entrada no arquivo. 1720, 3 pontos, 250, 1 ponto, 1.400, 2 pontos. Estou minimamente seguro de que o código está certo para eu poder fazer a submissão. Beleza, passou, né? 100 pontos de 100 possíveis. Ok, pessoal? Até hoje, ainda hoje, vai sair um treino lá na página, um treino júnior, explorando ainda mais um pouquinho de problemas que envolvem condicionais. Tentem desenvolver, brincar um pouquinho com essas condicionais, tentar usar essas estratégias de eliminação de casos, operador ternário, função de máximo, tem a função de mínimo também, que o C++ tem, tá? Então, max é o max de 2 valores, que isso tem no C++, tem o mínimo também, que é o mínimo de 2 valores, se vocês precisarem para alguma coisa, tá? Importante, max e min no C++ é só para 2 valores. Se você quer fazer o máximo de 3 valores, assim, fazer aquele mesmo esquema que a gente fez ali, de encadear 2 max, né? Quer dizer, faz o máximo de 2 valores, pega o resultado, faz o máximo com outro valor, tudo bem? Então, brinquem um pouco com essas coisas no treino. Tá legal, pessoal? Nós vamos encerrando a Hora Júnior aqui. Todos esses códigos eu vou mover já também para o Dropbox do clube. Desejo a vocês uma excelente semana. Fiquem bem, fiquem em casa, né? E qualquer coisa a gente também pode conversar no grupo do Telegram. Qualquer código que vocês estão tentando fazer que não dá certo, mandem, perguntem lá no grupo, o pessoal está sempre respondendo, né? O Fernando, em especial, tem ajudado bastante aí, sempre respondido até antes de mim. Isso é muito legal, e outras pessoas às vezes também podem ajudar. E agradeço muito terem estado comigo aí nessa tarde. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Falou, até mais. Até a semana que vem. Até, professor. Valeu, valeu. Até a próxima.